Olá, pessoal. Sou o professor Isaías aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu estou sendo auxiliado pela Monique na interpretação e hoje nós vamos tratar de um assunto que é o seguinte: a primazia da técnica na modernidade e a tecnocracia. Aí você pode até estar se perguntando o seguinte: mas o que é que isso tem a ver com filosofia? Será que tecnologia, tecnocracia estão relacionadas à filosofia? Muito simples. Quando estamos falando, por exemplo, de tecnocracia, estamos falando do poder da técnica, né? E o poder está relacionado com a questão política. E política é uma área da filosofia. Então é simples fazer a associação, não é complicado. Então, para começar, vamos falar o seguinte: a primazia da técnica na modernidade, também conhecida como tecnicismo, refere-se à crescente importância e influência da técnica e da tecnologia na sociedade moderna, o que vem promovendo uma tecnocracia. Então, a tecnocracia, ou seja, o poder da técnica, então o poder político da técnica, ele é decorrência desse aumento progressivo da tecnologia, do aparato técnico, que é utilizado no trabalho, que é utilizado no estudo, que é utilizado na comunicação. Então, nós, ao falarmos de técnica e tecnocracia, devemos dizer o seguinte: a técnica, na modernidade, é uma força poderosa que molda a vida humana em seus aspectos materiais e subjetivos. A gente pode dizer nos aspectos materiais e espirituais, não é? Exigindo uma reflexão crítica sobre seus impactos e consequências, porque nós temos impactos positivos e temos impactos não tão positivos assim. Então, a primazia implica que a técnica, com sua lógica e eficiência, se torna um valor central, muitas vezes acima de outros valores como a política, a moral e a própria humanidade, sendo que a política e a moral são bem mais antigos do que esse aparato tecnológico que nós temos hoje. Então, isso muitas vezes também interfere no comportamento, nos sentimentos e nas decisões humanas. Então, a tecnocracia, por sua vez, é uma forma de poder onde as tomadas de decisões ou a tomada de decisões é exercida por técnicos e especialistas, guiados por critérios técnicos e científicos, em detrimento da participação popular ou da representação política. Então, querendo ou não, popularmente, nós temos uma subjetividade. E quando a gente passa a decidir as coisas tudo pelo viés da técnica, impregnando aí esse tecnicismo, então muitas vezes aquele que é o sentimento humano fica na penumbra, ou seja, fica escondido, fica oculto, não é levado em consideração. E isso é problema, porque aí vem aquela questão da depressão e da ansiedade, e também o estresse, essas coisas que fazem parte da modernidade. Muito bem. Então, a primazia da técnica na modernidade. Começamos por dizer o seguinte: é a substituição da racionalidade de fins. Então, a técnica, com sua busca pela eficiência e resultados, muitas vezes substitui a racionalidade de fins, ou seja, a reflexão sobre os objetivos e propósitos e benefícios, né? Podemos dizer assim, pela racionalidade dos meios, a busca pelos meios mais eficazes para atingir um fim pré-determinado. Então, parece que tudo já tem que ser pré-determinado para que a gente possa entrar com o aparato técnico e resolver as paradas.
E nem tudo pode ser resolvido pela técnica, nem tudo pode ser altamente desenvolvido apenas pela tecnologia. Muito bem. Agora, num segundo momento, nós temos que falar da autonomia da técnica. A técnica moderna, especialmente a partir da máquina, tende a se tornar autônoma, com sua própria lógica e dinâmica, muitas vezes alheia aos interesses humanos. Então, muitas vezes nós temos interesses, aquelas coisas subjetivas, mas isso é substituído pelo apelo da técnica e da tecnologia em si. Num terceiro momento, nós podemos falar da mudança qualitativa. Então, é claro que muita mudança de quantidade gera uma mudança também de qualidade. Então, a técnica não é apenas um conjunto de ferramentas, mas um fenômeno que transforma a própria sociedade com implicações culturais, sociais e políticas. Eu fico aqui me perguntando, quando eu era criança, ou até quando eu tinha 20 anos de idade, agora estou com 65, o que era um torpedo? Uma bomba que a gente soltava numa guerra. Depois, torpedo, com o advento da tecnologia, passou a ser uma mensagem que a gente manda por uma rede sociais. Não é engraçado? O problema da autonomia humana vai falar da primazia da técnica, que levanta questões sobre a autonomia humana e a capacidade de escolha diante de uma lógica tecnológica cada vez mais presente e abrangente. Então, o que isso significa? Significa que, muitas vezes, ao usar a ciência e a tecnologia, a gente deixa passar a subjetividade humana. Então, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que eu tenho na natureza o tigre branco como o animal mais belo, pelo menos convencionalmente se diz isso. Outra pessoa pode achar que a arara vermelha é o animal mais belo da natureza. Então, o que acontece? É subjetivo, porque você sabe que tanto o tigre branco quanto a arara vermelha são dois animais extremamente bonitos. Já se eu pegar o peixe-gota e o lêmure aiê-aiê, esses dois são muito feios, assim, objetivamente. Então, tem quem ache bonito por causa da questão subjetiva, mas a gente não vai poder nunca comparar a beleza de um husky siberiano com a beleza de um lêmure aiê-aiê. Então, sempre o tigre branco, 90%, 95% das pessoas vão achar o tigre branco mais belo. Então, eu estou fazendo toda essa discussão para dizer que a subjetividade humana também é importante. Então, a gente não deve decidir a nossa vida só pelo viés tecnológico. Fica muito mecânico, né? Então, agora, nós temos o seguinte. Tecnocracia. Então, aqui já vai se tratar exatamente do poder da técnica. Então, quando nós falamos de governo de especialistas, nós estamos falando que a tecnocracia propõe que técnicos e cientistas, com seu conhecimento especializado, sejam os responsáveis pela tomada de decisão ou de decisões em diversos campos, incluindo a economia e a política. Então, é importante saber que essa tecnocracia é o poder que é exercido através de um aparato, que é esse aparato que nós chamamos de aparato tecnológico. Muito bem. Então, num segundo momento, nós devemos fazer críticas à democracia. A tecnocracia, muitas vezes, é vista como uma forma de governo que pode minar a democracia, que já tem seus defeitos desde a antiga Grécia, né? Então, ao colocar o poder nas mãos de uma elite técnica e reduzir a participação do povo. Então, a tecnologia ela faz, de certa forma, essa crítica à democracia. Ao invés das coisas serem decididas pela vontade popular, a gente acaba colocando essas decisões a serem tomadas por um corpo técnico que não leva em conta aquilo que eu insisti anteriormente, a subjetividade humana. Num terceiro momento, nós podemos falar da origem e desenvolvimento.
O conceito de tecnologia surgiu nos Estados Unidos. Quando? No início do século XX. Impulsionada pelo movimento progressista e pela busca por soluções eficientes para os problemas sociais e econômicos. Mas quando a gente fala de problemas sociais, a gente tem que levar sempre em consideração a vontade e a necessidade do povo. Bom, agora, o símbolo da mônada. Então, o símbolo da mônada, usado pelo movimento tecnocrata, representa o equilíbrio entre consumo e produção, refletindo a visão tecnocrática de uma sociedade organizada de forma eficiente. Então, essa mônada, na verdade, é uma espécie de grande átomo idealizado pelo filósofo Leibniz, que depois se tornou também um símbolo do movimento tecnocrata. Então, é aquela unidade técnica que vai dar o tom de tudo que precisa ser decidido e de tudo que precisa ser feito. Muito bem. Então, prosseguindo, agora nós vamos falar das principais teorias a respeito dessa questão do poder da técnica. Então, crítica da técnica feita por Martin Heidegger. Então, o filósofo Martin Heidegger analisou a técnica como uma forma de desvelamento do ser. Então, o ser fica desnivelado, né? Onde o mundo é visto como um recurso a ser explorado e controlado. Sua crítica aponta para a tendência da técnica em ofuscar o sentido do ser e reduzir o homem a uma função dentro do sistema técnico. E aí a gente já sabe quais são as consequências. Quando isso acontece, bate logo aquele negócio da depressão ou da ansiedade. São consequências da gente ficar no subjugo da técnica. É o que Martin Heidegger está colocando. Então, teoria crítica da escola de Frankfurt. Aí nós temos Max Horkheim e Theodor Adorno, que, associados à escola de Frankfurt, eles criticaram a racionalidade técnica como uma forma de dominação, observando como a razão instrumental, característica do capitalismo, se volta para a eficiência e o controle, levando à manipulação e à perda de autonomia da individualidade, a autonomia do indivíduo. Daqui a pouco falaremos um pouco mais do pensamento de Adorno e Horkheim. Bom, então, temos o seguinte: críticas à primazia da técnica. Então, primeiro nós temos aí a questão da desumanização. Isso talvez seja o problema mais sério, pelo menos no meu entendimento. Então, a crítica mais comum é que a primazia da técnica leva à desumanização ao reduzir o homem a uma engrenagem do sistema, perdendo sua autonomia, capacidade de crítica e ainda mais fazendo esforços repetitivos. Isso aqui é uma coisa que tem adoecido muita gente, a história do esforço repetitivo. Segundo, perda de valores. A ênfase na eficiência pode levar à perda de valores como a justiça, a solidariedade e a participação democrática. Hoje, muitas vezes, até para você fazer um favor, fazer uma caridade, fica meio difícil. Eu fico brincando que às vezes alguém pede na rua uma moeda ou um papel moeda e você não tem, porque você usa o Pix para quase tudo, não é? Então você está no trânsito precisando passar rapidamente o sinal, você não pode ficar passando um Pix para ninguém. Muito bem. Então agora, na continuação, dominação e controle. A tecnocracia como forma de governo pode levar à concentração de poder nas mãos de especialistas, restringindo a participação popular e a tomada de decisões coletivas. Falsas promessas de solução. A ideia de que a tecnologia pode resolver todos os problemas sociais pode ser uma falsa promessa, negligenciando as causas estruturais das desigualdades e injustiças, que muitas vezes é a ganância e não a falta de eficiência técnica.
Então vamos voltar de novo aí a Max Horkheim e Theodor Adorno, como eu prometi. Eles fizeram uma severa crítica ao que eles mesmos chamaram de razão instrumental, porque prometeu, mas não resolveu os grandes problemas da humanidade e ainda exerceu um domínio tirânico sobre o homem e sobre a natureza. Aí vem toda a questão da dominação do homem pelo homem e pela degradação do meio ambiente. Então agora, depois dessa reflexão, que eu acho que foi muita coisa em pouco tempo, a gente vai tratar de algumas atividades relacionadas ao nosso assunto. Então, a primeira delas é a seguinte: primazia na técnica é a ideia de que a eficiência e o uso de métodos técnicos são vistos como os objetivos principais, muitas vezes ignorando as consequências ou implicações mais amplas dessas ações. Então, qual das seguintes opções é uma característica comum da técnica na modernidade? Então você já vai aí criando uma tendência para dar uma resposta. Então vamos a essa primeira questão. Letra A. A técnica se torna um fim em si mesmo, muitas vezes desvinculada de propósitos éticos ou sociais. Letra B. A técnica não tem vínculo direto com o progresso e a manipulação e a emancipação humana, impulsionando o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, será que a técnica não tem vínculo direto com a questão do progresso, por exemplo? É um caso a ser pensado. Letra C. A técnica promove a eficiência e a diversificação, sem impacto na organização do trabalho e na produção. Então, será que a técnica não tem mesmo impacto no mundo do trabalho e na produção? Será que ela não serve para aumentar ou diminuir a produção? Letra D. A técnica é um elemento secundário da cultura moderna, presente em todas as esferas da vida social, desde a produção até o lazer. E letra E. A técnica é neutra, não tem influência sobre as relações sociais e a distribuição de poder. E aí? Será que já dá para a gente ter uma vaga ideia ou uma certeza de qual seja a resposta a essa questão? Você já marcou aí? Vamos lá? Olha, letra A. Então é isso aí. A técnica ela se torna um fim em si mesmo. Então, muitas vezes, não tem vínculo nenhum com a questão ética ou com a questão social. Por isso que Horkheim e Adorno eles vão dizer que é complicado a gente tentar resolver, prometer resolver, mas a solução acaba não acontecendo porque a gente resolve uma coisa, resolve um problema e puxa outro. Bom, então agora nós estamos na segunda atividade. Tecnocracia, governo por técnicos guiados unicamente pelos imperativos da sua tecnologia. O conceito se desenvolveu nos Estados Unidos, no início do século XX, como expressão do movimento progressista e tornou-se objeto de considerável interesse público na década de 1930, durante a Grande Depressão, que começou em 1929. Né? Então, qual é um dos principais argumentos a favor da tecnocracia? Aí temos na letra A. A tecnocracia garante a participação popular nas decisões políticas, econômicas e sociais. Será que garante participação popular? Letra B. A tecnocracia promove a igualdade social e econômica, ampliando a prática da justiça. É isso mesmo? Letra C. A tecnocracia garante a liberdade de expressão e de imprensa.
Bom, é um questionamento, porque ela pode favorecer, como também, né, talvez possa impedir, né? Bom, letra D. A tecnocracia garante a estabilidade política e econômica? Então, a estabilidade política e econômica é garantida pela tecnocracia mesmo? Ou tem que ter outras, tem que levar em frente outras considerações? E, finalmente, letra E. A tecnocracia garante que as decisões sejam tomadas por especialistas com base em conhecimento técnico. Então, em decorrência do tempo já bastante percorrido, vamos à alternativa correta. Então, temos aí a letra E como alternativa de resposta a essa segunda questão. Bom, então agora, para concluir, eu devo dizer o seguinte: a primazia da técnica cria um contexto propício para a ascensão da tecnocracia, pois a valorização da técnica e da eficiência abre espaço para a ideia de que os especialistas são os mais adequados para tomar decisões. A tecnocracia, por sua vez, intensifica a primazia da técnica ao colocar a lógica da eficiência no centro do poder político. A primazia da técnica na modernidade e a tecnocracia são conceitos interligados que refletem a crescente importância da técnica na sociedade contemporânea. Finalmente, a técnica e a tecnocracia têm implicações significativas para o progresso, a democracia e a autonomia dos seres humanos. Então, foi essa a nossa aula de hoje. Eu espero que, apesar do muito conteúdo e das atividades tratadas, que também foram 2, a gente tenha recebido bastante informações proveitosas. Agradeço muito pela participação de vocês até aqui e espero que nos próximos encontros estejam de novo atentos à filosofia. Muito obrigado e até lá.